Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Galera, é meio que uma crença comum aí de que pessoas que são cristãs, elas acreditam no que acreditam simplesmente porque acreditam, né? Elas resolvem acreditar naquilo ali como se não houvesse nenhuma base para a fé delas. E isso é falso, galera. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero indicar para vocês 10 obras. Para você que é cristão universitário, para você que é um cristão que vive em algum meio acadêmico e tem dificuldade, certo, para defender a sua fé, ou pensa que ela não tem sustentáculos, certo, basilares fortes para se manter, e vive aí recebendo uma chuva de argumentos para de alguma forma deteriorar a tua fé, bem, eu vou te indicar aqui 10 obras, certo, em um bônus, para você saber, entender e aprender a se defender também com relação à sua fé e também, quando necessário, atacar. O apóstolo Pedro ele diz que todo cristão deve estar preparado para dar razões da sua fé, né? Aquele que é cristão, ele não é cristão simplesmente porque ele é um fideísta, ou seja, aquele que quer acreditar porque quer acreditar. Ele, de alguma forma, acredita porque aquela crença se mostrou fazendo sentido para ele. E a religião cristã é uma religião praticamente milenar. Se ela fosse de fato, como as pessoas pensam, simplesmente uma crença por crença, né? Ela não teria durado, ou pelo menos teria tido tanta expansão, teria desenvolvido tanta coisa para a cultura ocidental. Mas não é bem assim não. Como as pessoas querem que sejam os intelectuais, os acadêmicos, os universitários, né? Pensar e relegar praticamente, vilipendiar a fé cristã simplesmente é uma questão de crença. Não é. Eu dividi aqui as indicações dos livros, certo? Baseado naquilo que eu passei por necessidade, tanto no contexto histórico como para aqueles desafios que eles vinham. Para quem faz parte do meio acadêmico, certo? Do meio da leitura, tem colegas que eles são praticamente meio que ofensivos à sua fé com relação à crença que eles acreditam, como eles querem, né? Te fazer perguntas, te indagar, e você tem que estar preparado para responder isso aí. Então, galera, vamos lá para a nossa primeira indicação. Um clássico, certo? Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Galera, o C.S. Lewis ele é muito conhecido, né? Até mesmo pelas Crônicas de Nárnia, mas aqui o título ele já entrega a obra. Você vai entender, certo? A beleza básica e a simplicidade da religião cristã. É o cristianismo de forma apresentada a você, pura e simples. Você vai ter aquilo que é básico, aquilo que é essencial para entender o que é ser cristão e o necessário para ser cristão. A obra ela é uma obra de entrada para toda pessoa que quiser aprender sobre o cristianismo, quiser aprender as razões da sua fé e pelo menos não precisar entrar logo num aprofundamento teológico, histórico, não, certo? Aqui está o cristianismo na sua forma mais simples, tal como ele é. Então, para você entender bem aquilo que você agora está vivendo, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. A segunda indicação, pessoal, ele é um livro, né, que foi muito importante, certo? Na minha trajetória cristã, nas idas e vindas, eu sempre lembrei desse livro aqui. Ele é o Colunas do Caráter. Esse livro aqui, o autor é o Júlio Strumwantz. Eu acho que é assim que se diz nele, certo? Mas coloca o nome dele aí para você dar uma pesquisada. Ele não é um livro tão fácil de achar, novo ele já não existe, você vai encontrar ele em sebo, certo? Então, esse livro aqui, na época em que eu era adventista, eu li esse livro, é de um autor adventista espetacular. A Igreja Adventista, ela tem a Ellen White como profetisa, e ela escreveu o livro Mensagem aos Jovens, que é um livro muito conhecido entre os jovens adventistas, mas se eles conhecessem esse livro aqui, ele desbanca o Mensagem aos Jovens com muita facilidade. Ele vai trazer para você aí, ele funciona como um manual de esclarecimento. Ele mostra o que é você ser um líder, como você, de fato, amadurece as características de uma pessoa que tem essa conjuntura de um cristão amadurecido, de uma pessoa que faz um bem para a sociedade, alguém que soma, é uma pessoa que se ela deixar de existir nesse mundo, ela vai fazer uma falta muito grande. No fim de sua obra, ele está mostrando lá os principais pontos que são necessários para que você seja um cristão de caráter e que você de fato seja uma soma, um contribuinte, certo, nesse mundo, porque o cristão ele veio aqui para somar, ele veio para fazer o bem, né? Então ele mostra aqui de fato como a moldagem de um caráter cristão, e o livro ele é espetacular. Eu agradeço muito a Deus por eu ter conhecido esse livro aqui, porque ele somou muito, cara, na minha vida, muito mesmo. Devo muito a essa obra. Agora,
essas obras que eu apresentei para vocês, essas duas primeiras, né, o Cristianismo Puro e Simples e o Colunas do Caráter, elas são obras de formação. E agora nós vamos entrar um pouco mais na área intelectual, certo? Da parte cristã disso. Então, a primeira obra que eu ofereço a vocês, indico para vocês, é Ética Cristã. Certo? Esse livro aqui é do Norman Geisler. Né? Galera, é também uma obra que é um manual, certo? Ele vai trabalhar lá com verbetes e conceitos para você. Então, o que é que essa obra tem para te oferecer? Primeiro, que o cristianismo ele é uma forma de você entender o mundo, né? Então, ele também vai entrar em áreas que elas são delicadas da vida. Você vai entender aí aborto, eutanásia, você vai ver questões de guerra, né? Imposto, você vai ver a questão de capitalismo, dinheiro, economia, política, tudo. Né? E você vai ver como é que um cristão ele lida, como é que a visão de mundo cristã, a cosmovisão, ela explica, certo, esses pontos para você. Porque no caso aí, você que é cristão vai ter isso aí no seu dia a dia, né? Em algum momento isso aí vai te importunar, essas questões elas chegam para você e você tem que entender como a visão cristã de mundo, ela entende isso, para que você saiba aplicar e ter respostas para essas questões, né? Ética cristã, ela explica, ela é detalhada com relação a isso, certo? Não, eu não diria que é um livro de leitura direta, mas ele me pareceu mais um livro de pesquisa. Mesmo assim, é um livro maravilhoso. Agora eu tenho para indicar para vocês um combo, porque na verdade esses dois livros aqui, certo? A Verdade Absoluta que não é tão fácil de encontrar, mas ele está por aí, certo? E do mesmo autor também é E Agora Como Viveremos. Galera, por que esses dois livros eu indiquei juntos? Porque você pode ler um ou outro. Apesar deles serem livros que tentam alcançar respostas diferentes, o conteúdo é muito parecido. Muito parecido. O autor ele praticamente vai usar quase que as mesmas pesquisas, certo? Os mesmos dados, as mesmas experiências para te oferecer uma resposta que ele quer chegar. Um explica como o cristão deve viver e o outro sentido, certo? Verdade absoluta no caso. Essas duas obras aqui elas são bem completas e detalhe, elas explicam muito sobre a cosmovisão cristã na época presente, certo? Ela vai te oferecer como um tipo de guarda, guia para você entender sobre a secularidade do mundo de agora, que a cultura secular ela é um desafio tremendo para o cristão, não é? Praticamente ela atormenta o cristão, ela oferece aquilo que na visão cristã é pecado, e esses dois livros aqui eles vão te fortificar bastante, certo? Eu digo por experiência, eu li os dois e eles são incríveis, você vai entender muito, vai perceber que a religião cristã ela é coerente, ela tem sentido, ela não é simplesmente algo espiritual, mas Deus também trouxe o mundo espiritual para atuação no mundo concreto, no mundo secular. O cristão ele também tem que, em algum nível, influenciar. Ele não pode ser somente influenciado. Ele tem que contribuir com a cultura. E esses dois livros eles estão aí para te oferecer sentido, explicar certos pormenores de tudo aquilo que é expansivo na cultura, tudo aquilo que te atormenta, te influencia em algum ponto, seja da música, seja do teatro, vida em família, o namoro, né? Cristão, relacionamento cristão, a noção Estado e cristão, o laicismo, tudo eles vão tentar, né, nesses quesitos, né, nesses temas, eles vão tentar te explicar e oferecer para você questões que são pertinentes demais para quem é cristão. Eles aguçam e eles te apresentam a cosmovisão cristã para você ficar alicerçado nela, certo? E perceber que não é uma coisa irracional. Pelo contrário, o cristianismo ele é uma crença intelectual. E, já que ele é intelectual, você também tem a necessidade de compreender um pouco da história do cristianismo. Né? Não se entende uma crença, uma fé, não se entende a construção de algo se você não entender a história. E para isso eu indico para você o livro Manual eu sempre troco do pensamento da história. Manual da História da Igreja e do Pensamento Cristão, certo? Eu inverto o título desse livro. É um livro muito bom sobre a história do cristianismo. É de dois autores, certo? Brasileiros, o Jorge Pinheiro e o Marcelo Santos. Galera, esse livro aqui, ele vai te dar aquele essencial sobre a história e as transformações do cristianismo, a formação da Bíblia, os concílios, a divisão da cristandade, as principais formas como o cristianismo ele se alicerçou e como cada um deles pensa, certo? Isso aqui é uma obra, eu não diria que ela é a mais completa, mas eu diria que para quem está iniciando é uma obra essencial, fenomenal. Você vai entender a construção da tua própria fé, da tua própria religião, certo? Como ela se montou e por que ela está como ela está hoje. Então é uma obra indispensável, certo? Para um cristão que queira fazer parte do uso intelectual da religião. E esse aqui, cara, é um livraço, uma obra extrema, certo? Olha o título, Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Galera, essa obra aqui é do Norman Geisler, mais uma vez citado, né, do Frank Turek.
São dois autores apologistas da fé cristã. Pessoal, eu posso dizer para vocês de certeza que esse livro aqui, ele é responsável hoje, certo? Para que eu não tenha me tornado um agnóstico, pessoa que não sabe se acredita ou não acredita em uma divindade, né? E não ter enveredado pelos caminhos do ateísmo. Esse livro aqui, Deus usou para salvar a minha fé com relação ao teísmo. Esses caras me convenceram de que é impossível, certo? De forma racional, intelectual, se você observar bem, tentar-se, na verdade, né, para a realidade da vida, é impossível o ateísmo, é impossível. E essa obra, certo? Ela deixou isso muito claro para mim. Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu é um livro que ele vai vai te apresentar, né, na verdade, os melhores argumentos de forma básica, né, as evidências para você entender que existe um Deus, ele se revelou pela Bíblia, se revelou em Jesus Cristo. Essa história ela foi de forma fidedigna escrita pela Bíblia e esses documentos eles são fiéis aos que nós temos hoje. Então, você vai ter base para acreditar no que você acredita de forma intelectual. Eles vão te dar argumentos arqueológicos, filosóficos, científicos, biológicos, seja como você precisar, eles vão te oferecer esses argumentos aqui para você alicerçar muito bem a sua fé, até porque ela é uma obra apologética, né? Ela ataca a descrença também. Ela foi feita para defender e mostrar a irracionalidade do inimigo, né? Que no caso seria o ateísmo aqui. É uma obra incrível. Eu devo muito a essa obra aqui na minha vida cristã, muito mesmo. Fica a dica para vocês aí, é um livro ótimo, certo? E assim, você começa a ler ele, você fica tão empolgado que a leitura ela pode ser feita rapidamente, porque ele prende a atenção, certo? Não tenho fé suficiente para ser ateu. E agora, galera, nós temos o filósofo cristão que eu mais gosto na contemporaneidade, certo? É o William Lane Craig com sua obra Em Guarda. Cara, eu tô aqui... Eu vou até dizer, se você também quiser procurar outro livro dele, tem A Veracidade da Fé Cristã, que também foi um livro que, junto com Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, salvou minha fé, certo? Mas esse livro aqui, Em Guarda, o William Lane Craig ele vai trazer para você argumentos daquelas questões mais perniciosas, certo? E com aprofundamento, as questões mais perniciosas que se usa no cotidiano contra os cristãos. Você vai ver aqui questões sobre eutanásia, sobre aborto, certo? Casamento homossexual, como é que os cristãos veem isso, como eles argumentam, né? Sobre uma questão sobre outra com relação a isso aqui, a veracidade da Bíblia. Agora, cara, é muito bem argumentado nos pormenores. Certo? Esse livro aqui, ele tem uma pegada, certo? De combate, ele é como uma espada para você ir para cima. Ele não é simplesmente um escudo não, certo? Uma apologia não, mas ele de fato ensina muito, e assim, especialmente para universitários, né? Para adolescentes aí que são confrontados com esse tipo de questão, não, o que é que você diz sobre o aborto? E eles vêm com a argumentação completa, né? Essa aqui é uma obra, Deus existe ou não? Prove para mim, argumente e tal, né? E aí, a pobreza no mundo. Esse livro aqui, ele oferece a você o subsídio para você confrontar essas questões aí com um embasamento intelectual incrível. E para expandir questões, né, que são também pertinentes na modernidade, eu estou falando daquelas questões que elas sempre são levantadas de forma intelectual na universidade. A Inquisição, como a filosofia ela ataca a religião cristã, como é que os cristãos são vistos na universidade, e apresentar um cristianismo mais verídico dentro de uma universidade, um cristianismo mais fidedigno à intelectualidade. Eu recomendo essa aqui, A Verdade sobre o Cristianismo, né, de Danas de Souza. Esse cara aqui é um excelente debatedor. No YouTube tá cheio de vídeo deles aí, né? Até debatendo com o Richard Dawkins, que é um ateu muito famoso também. Cara, o Danas de Souza, ele pega questões que são históricas, questões filosóficas, sociológicas, que fazem crítica severa ao cristianismo, e ele mostra para você, não, isso não é a verdade sobre o cristianismo, a verdade é essa, sobre esse ponto. É fascinante também, e assim, né, ele vai te dar um embasamento muito bom para completar as obras que eu já ofereci aqui para você por indicação. Muito boa essa obra aqui, galera, muito boa. Agora, para ir naquela questão, né, que também é central no cristianismo, que é sobre o fato de Deus ser ou não o Criador. A teoria da evolução ela desbancou, ela marginalizou a religião do meio acadêmico, né, porque ficou irracional acreditar em Deus e sempre aquela questão, não, uma coisa é ciência, outra coisa é religião. As duas são de âmbitos diferentes, elas não se misturam, não dialogam. Isso é mentira, galera, certo? E a obra que eu indico para você é essa daqui, Origens, relacionando a ciência com a Bíblia, do Ariel Roth. Esse cara aqui, ele nessa obra vai dizer para você, deixar muito claro que
a crença em um Deus criador, ela é científica. Certo? Ela tem embasamento filosófico, ela tem embasamento científico também. Existem boas pesquisas científicas, existe uma boa linha de argumentação científica, lógica, racional, coerente, sistemática, para você perceber que Deus sim existe e que aquele relato bíblico da criação em Gênesis, que vai de Adão e Eva até o dilúvio, existem embasamentos científicos para defender aquilo ali, né? Então a obra, ela é uma obra que defende a teoria criacionista e apresenta para você a teoria de design inteligente, né? Então eu indico para você demais, certo? Dentro de um meio acadêmico isso aqui é essencial. Agora o bônus, né, antes do último livro, o bônus que eu tenho para indicar para você são aqueles... Não é só um livro, certo? Esse tipo de livro, teologia sistemática, né? Eles têm vários modelos de livro assim, certo? Mas por que uma teologia sistemática, né? Um livro grandão? Porque ele vai ligar a questão das crenças bíblicas, cristãs, e ele vai ligar uma a outra para mostrar o sentido que elas fazem, certo? Dentro de uma argumentação teológica. É para você amadurecer na fé, entender bem a sua fé e no que você acredita, né? Porque o cristão que ele não entende o que ele acredita e vai explicar sem entender, ele passa vergonha, cara. Não faz isso não, tá certo? É melhor você dizer que você é um cristão meia boca, tá aprendendo ainda, certo? Tá no arroz com leite, para depois explicar as razões da tua fé. Então estuda, certo? E a teologia sistemática, ela mostra a coerência ligando uma doutrina à outra. A criação, a morte, certo? A trindade, você vai encontrar aí o santuário, aquelas crenças que são mais complicadas de se entender, ele vai mostrar as ligações e te dar uma forma sistemática, organizar elas para você, beleza? E por último, não menos importante, pelo contrário, essa lista aqui ela vai daqueles que eu considerei indo de uma classe a outra, certo? Não por grau de importância, mas por início na fé cristã. Mas esse aqui é tanto inicial como também ele é decisivo na sua manutenção da fé. A Bíblia cristã, certo? Essa aqui é a minha versão judaica, eu escolhi ela que a capa dela é bonitinha. Galera, a Bíblia é o livro mais traduzido, mais estudado no mundo, certo? Tem transformado vidas. É difícil você pegar um livro que diga-se assim, ele transformou vidas. Eu conheço 12 regras para a vida do Jordan Peterson, né? Mas a Bíblia, ela é um livro que ela salva muita gente, certo? Ela transforma a vida das pessoas. Você vai encontrar pessoas que antes eram alcoólatras, eram pessoas péssimas no casamento, na família, eram drogados e eles tiveram contato com aquilo que a Bíblia oferece e eles se transformaram, certo? Mas eu nunca encontrei alguém que era um cristão e saiu da religião cristã e melhorou. Nunca encontrei, certo? Como pessoa, né? Mas o fato, galera, é que para você vai ter que ler a Bíblia, porque ela é a base da tua fé, ela é o que oferece o conteúdo, certo? Da tua fé. Então, se você não tiver a comunhão com Deus, oração, leitura bíblica, você não vai manter a coerência da sua fé em dias não, certo? Vai passar vergonha. Agarra-te, certo? A Bíblia. Pega ela, lê, porque esse livro tem feito maravilhas no mundo inteiro, certo? Graças a Deus pela Bíblia Sagrada. Essas aqui são as minhas indicações para você, pessoal. Um forte abraço aí, curte esse vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal. Abraço para vocês, até mais.